Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, para que juntinhos possamos dar início agora à nossa aula de história. Então, desde já, convido vocês para pegarem a folhinha de vocês, onde tia Viviane preparou um texto base da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos nos afastar um pouquinho do livro, porque com a aproximação da data comemorativa tão importante, tia Viviane, essa semana, ao longo da semana, vai falar um pouco para vocês sobre a história da independência do Brasil. Todos sabemos que no dia 7 de setembro nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil. E tia, como é que se deu essa data? O que essa data significa? Nós comemoramos todo o ano, mas realmente nós sabemos o que essa data significa? Então, eu preparei para vocês um textinho de introdução que explica mais um pouquinho sobre como se originou essa data. Então, tia Viviane vai te fazer um convite. Tia Viviane vai pedir que você pause o vídeo, você pause a aula, faça a leitura do textinho que tia Viviane preparou para você aqui na folha. Também faça a leitura da imagem, dessa imagem que tia Viviane preparou aí para você. E fazendo a leitura oralizada, a leitura em voz alta, você se informe mais um pouco sobre essa data comemorativa e depois você despausa. Finalizou a leitura, você despausa para que junto com tia Viviane você possa se informar mais um pouquinho da comemorativa tão importante para o nosso povo. Então vai lá que tia Viviane está te esperando. Bem, meus amores, como vocês puderam serem informados aí no texto, foi no dia 7 de setembro de 1822 que foi declarada a independência do Brasil por Dom Pedro I. Até então, até este dia, o Brasil ele pertencia a Portugal, ele pertencia à coroa portuguesa. Dom Pedro I ele era filho de Dom João VI, que de fato era o rei que comandava o Brasil, que ditava todas as ordens da coroa portuguesa para o Brasil. Mas Dom João VI ele foi convocado a retornar ao seu país de origem, que era Portugal, e deixou o filho dele, Pedro I, para extrair, na época da colonização, extrair do nosso país as riquezas dele. E Dom Pedro I gostava muito das terras, enfim, tinha um carinho especial. E nas suas viagens, em uma viagem de Santos para São Paulo, Dom Pedro ele recebeu uma carta do seu pai. E essa carta exigia o seu retorno imediato para Portugal. Só que o povo, ele não queria que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Mas como a coroa portuguesa exigia, ou ele obedecia às ordens da coroa real, da coroa portuguesa, ou tinha que se desvincular, ou seja, que quebra esse pacto com a coroa portuguesa, já que o Brasil era total independente de Portugal. E foi assim que, com a petição do povo, o povo pediu bastante para que Dom Pedro fizesse isso, para que ele não voltasse para o seu país de origem, que no dia 7 de setembro de 1822, à margem do Riacho do Ipiranga, que Dom Pedro disse a famosa frase, Dom Pedro I disse a famosa frase que foi: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E foi no dia 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro declarou às margens do Riacho do Ipiranga a independência do Brasil. Se desvinculou da coroa portuguesa, falou que não voltaria, queria ficar no Brasil e diante disso
ele proclamou a independência do Brasil. Mas algumas coisas em seguida, depois da independência, ocorreram. Depois de Dom Pedro I ter proclamado a independência, ter tornado o Brasil independente com sua famosa frase independência ou morte, ou seja, ou Portugal deixava o Brasil independente ou iria ocorrer ali uma guerra, várias coisas aconteceram. Declararam, depois disso, no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro I como o imperador do Brasil. Mas aconteceram também algumas revoltas. Algumas tropas imperiais que estavam no nosso território, seguindo ordens do rei Dom João VI, fizeram várias revoltas, vários combates, principalmente no Nordeste brasileiro. Por serem somente tropas que obedeciam ao governo de Portugal, logo essas revoltas, com o decorrer do tempo, perderam a sua força e Portugal, por não ver o rei de Portugal, por não ver outra saída, declarou o Brasil independente. Cobrou uma multa, exigiu uma indenização por essa independência, ou seja, não foi de tudo de graça. Até para o Brasil se tornar independente, ele teve que pagar uma taxa, teve que pagar uma multa à coroa portuguesa, mas por não ver outra saída, o governo de Portugal declarou o Brasil independente, acontecendo assim a quebra com a coroa portuguesa. E foi assim, com base em muita luta, que no dia 7 de setembro, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, quebrando o vínculo com a coroa portuguesa. Então, nós temos aí uma imagem muito significativa da independência do Brasil, onde nós vemos nessa imagem Dom Pedro que declara às margens do Ipiranga a independência do nosso país. E por esse conjunto de fatores que no dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. Eu espero que vocês tenham compreendido mais um pouquinho dessa história. Espero que vocês tenham entendido essa aula de introdução. Iremos falar sobre esse tema, iremos falar sobre esse assunto a semana toda, mas nada como uma aula de história para introduzir o tema para vocês. E eu espero que vocês tenham compreendido a importância dessa data. E para finalizar a nossa atividade, foi preparado para vocês 3 questõezinhas, onde vocês vão fazer as afirmações de vocês através da leitura do texto e do que foi dito na aula. Foi preparado essas 3 questõezinhas, onde vocês vão afirmar, marcando com um X, através do que foi dito na aula, do que foi estudado hoje, qual é a alternativa correta. As 3 questõezinhas são sobre a independência do Brasil, todas relacionadas ao nosso tema. Então, depois da aula, finalizou a aula, vamos fazer essa atividade e mandar o feedback para a tia Viviane. E com isso, eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e compreendido a nossa aula de introdução sobre a independência do Brasil. E nas próximas aulas nós daremos continuidade, pessoal. Nós continuaremos dando voz a esse tema, falando sobre a importância dessa data. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço a todos pela atenção. Deixo para vocês um grande beijo e até a próxima aula. Bom dia de estudos e tchau, tchau!